Bem-vinda e bem-vindo, profissionais, estudantes, professores de educação física e da área da saúde do movimento. E entusiastas. Estamos aqui hoje para abordar um conteúdo sobre síndrome do túnel do carpo. Um conjunto de sintomas, né, caracteriza uma síndrome. No caso, a síndrome do túnel do carpo é uma síndrome que surge por uma compressão do nervo mediano que passa dentro do túnel do carpo, né? E no caso ela é uma patologia nervosa, porque está acometendo um nervo. Tadã! Então vamos lá. Eu fiz um roteiro aqui para eu manter as ideias claras. E quando a gente pensa na concepção, né, nas características fundamentais de um ser humano, todo mundo fala lá, o que diferencia a gente do macaco? Enfim, essas coisas. O ser humano tem um cérebro grande, né? Nossa massa encefálica é grande, então somos cabeções. O ser humano tem uma postura vertical ereta, né? E o ser humano tem um potencial de manipulação das mãos, graças ao movimento de pinça e do polegar em oposição, né? E aí, por que é legal entender de tudo isso? É legal entender tudo isso porque nos primórdios, né? Nos tempos tribais, né, no tempo de caça, de vida na selva, nas cavernas, o nosso trabalho, existiam trabalhos manuais e movimentos de pinça fina, né? Isso sempre foi uma característica do ser humano. Mas os nossos trabalhos eram gestos motores maiores, né? Menos gestos motores muito finos, né? Dessa qualidade realmente manipulativa. É claro que a gente manuseava palito, madeira, pedra, a própria confecção, né, das vestimentas ou, enfim, o que quer que fosse, mas as nossas mãos, elas tinham funções de garras, né? Bem como os nossos dedos dos pés e o nosso pé também tinha função de garra. Quando a gente trabalha as garras, sejam os dedos de cima, né, ou esses dedos embaixo, o estímulo que se cria de transferência, né, e de transferência de impulso de um rebote elástico através dos arcos, seja palmar, né, ou plantar, acionando uma cintura escapular ou um trabalho de membros inferiores e acionando um trabalho de cintura pélvica para marcha, para escalada, para caça, para qualquer coisa. Ele era muito eficiente e realmente tem a ver com o nosso sistema de sobrevivência, né? Nosso sistema nervoso central, nossa memória, nossa ancestralidade, e nós éramos muito bons no que fazíamos. Claro que não éramos os melhores da selva, né? Mas a gente vivia em grupo e aí as coisas vão se alinhando. E aí o tempo foi se passando e começou-se a exigir um estímulo fino, muito maior, né? Das garras superiores. Movimentos, então, repetitivos, porque a gente passou por uma era industrial, né? Uma revolução industrial, e então as coisas passaram a ser produzidas em larga escala. E, a partir daí, a tecnologia vem numa numa avalanche, e os nossos movimentos finos, né? A gente escreve, nós digitamos no celular, no computador, eles são excessivamente solicitados, né? E a estrutura vem sendo excessivamente sobrecarregada. E aí chegamos no patamar em que estamos, né? E é muito comum virem clientes para nós com eu tenho LER, eu tenho DORT, eu tenho síndrome do túnel do carpo, e aí a gente fica,
o que eu posso, o que eu não posso, enfim, o que o meu cliente deve, o que não deve. E aí existe o mistério das lesões nervosas, né? Ai, porque o meu cliente mais impactante do que o cliente falar que tem dor é o cliente falar: não, eu não sinto, formiga, dá choque, fica frio, fica quente, incha. Você fala: meu Deus do céu, desceu uma entidade. Então isso gera um místico, né? Por quê? Porque tem parestesia, porque o cliente perde, né, a sensibilidade, porque ele perde a força por consequência. E aí você fica: apoia, não apoia, empurra vertical, não empurra, puxa, trabalha a decapitação, trabalha o quê? E você fica sem saber, né? E existe um consenso, um inconsciente coletivo, né, de que não faça, né? Se tá formigando, não faça, não pode apoiar, enfim. Então é legal abordar esse conteúdo. E tô percebendo agora que eu demorei pelo menos 15 minutos para falar o que eu falei, que foi nada. Mas tudo bem, vamos lá. Com o tempo eu vou melhorando. Então, deixa eu ver aqui o meu perdi o nome que ele chama, roteiro. A síndrome do túnel do carpo, ela pode ser despertada, né? Ela pode ser instalada por dois motivos. Por um trauma agudo, lesão, acidente de carro, fratura e coisas do tipo não esperadas, né? Ou ela pode ser instalada no nosso corpo por um trauma crônico, né? Que a gente chama de uma fadiga muscular de baixa frequência por um longo período de tempo. Então aquele meu aluno que fala que tem LER, ele pode vir a ter síndrome do túnel do carpo? Sim, uma lesão por esforço repetitivo. Ou, aquele meu cliente que tem DORT, porque o povo gosta de dar nome legal, né? O legal é dar nome para as coisas. Que tem DORT, que é o distúrbio ósseo-muscular relacionado ao trabalho, que é muito diferente de LER, também pode desenvolver síndrome do túnel do carpo? Sim, né? Uma coisa, com certeza, está vinculada à outra num quadro crônico. E aí, o que a gente precisa começar a entender? Que as fraquezas, né? Faltas de força, fadiga muscular por baixa frequência, segundo estudos científicos, acometem principalmente fibras do tipo 1. O que quer dizer isso? As fibras do tipo 1 no nosso corpo são fibras mais tônicas, fibras lentas, tônicas, responsáveis pela manutenção da postura, pela sustentação de uma postura específica. Enquanto as fibras, né, tipo 2, são fibras que a gente chama de fibras fásicas, responsáveis pelo movimento, responsáveis pela contração e o relaxamento, né? E aí, o que a gente para e pensa nos padrões das ocupações, dos trabalhos? Os quadros de LER e DORT, eles acontecem, né, principalmente em posturas estáticas e esforços repetitivos, mesmos esforços repetitivos, né? E aí, pensando nisso, né, a gente começa, fibras tipo 1, tá? Então vamos pensar no mecanismo envolvido na síndrome do túnel do carpo, né? Dentro dos estudos científicos, eles relatam alguns mecanismos, né? Então eles têm um mecanismo que se chama hipótese Cinderela. Por que eles deram esse nome? Quem que deu esse nome, gente? Assim, de verdade, eu não sei. Eu só sei que o pessoal é bem criativo na área da saúde. Mas a hipótese da Cinderela é o que eles chamam de uma hipersolicitação, né, muscular repetitiva. Hipersolicitação. É uma hipersolicitação muscular, né? E aí, quando a gente pensa nas fibras do tipo 1, o que acontece? Quando eu vou fazer qualquer movimento no meu corpo,
As fibras tipo 1 são solicitadas no início do movimento para manter aquela postura, para que o movimento possa acontecer através das fibras tipo 2A e 2B, as fásicas. Então, as tônicas seguram a postura do seu corpo, enquanto as fásicas vão se movimentar e vão fazer com que o movimento realmente aconteça de uma forma de qualidade. Ficou estranho isso, mas de uma forma de qualidade, né? Outro mecanismo envolvido são micro-rupturas das miofibrilas. Por que isso, Natália? Vamos tentar explicar de trás para frente, né? Quando a gente pensa numa pessoa que trabalha sentada no computador e que, sei lá, digitando, né? As fibras tipo 1, né, da coluna, do corpo todo, do ombro, do braço, estão sustentando essa posição da pessoa sentada, enquanto as fibras tipo 2 estão provenindo dos movimentos de digitação. E aí, as fibras tipo 1 estão lá, em contração constante o tempo inteiro, enquanto as fibras tipo 2 contrai, relaxa, contrai, relaxa, contrai, relaxa. Nesse momento aqui, ele está exigindo dessa estrutura, as fibras tipo 1 estão ficando cansadas, as fibras tipo 2 tá tranquilo, tá favorável. Isso foi na segunda-feira, 8 horas de trabalho, quando o profissional não faz mais horas extras. Aí, na terça-feira, e aí o sistema, ele vai ficando sobrecarregado. Por quê? Quando a gente pensa na estrutura lá do tecido conjuntivo mole da fáscia, nós já vimos que um fator excitante que estimula a produção de pontes de colágeno é a tensão, né? Então, quanto mais tensão sistêmica, maior a produção de pontes de colágeno. A gente também viu que quanto mais colágeno existe nesse sistema, menos potencial elástico esse sistema tem. Nós também já vimos em outras aulas que quanto mais denso, quanto mais rígido fica esse tecido, né, da fáscia frouxa, ou seja lá qual fáscia a gente está falando, da porra toda, menos nutrição eu vou oferecer para esse tecido. Por quê? Porque ele perde o deslize, ele perde o potencial elástico, então ele não vai se hidratar e se nutrir, né? E quanto mais rígido ele vai ficando e quanto menos ele vai ofertando nutrição e a linfa intersticial, ele tem o potencial de irrigação sanguínea para os membros, tá? E tudo isso está lá acontecendo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Aí, aquelas miofibrilas que estão ficando cansadas de sustentar aquela posição, de repetir o mesmo movimento, sem um padrão de hidratação daquele tecido e tudo mais, elas vão formando um potencial inflamatório. E aí foi segunda, foi terça-feira, foi quarta-feira, foi quinta-feira, foi sexta-feira, eu tô sentindo uma dor horrível no trabalho. E aí eu faço isso, ó. Nossa, ai, Joana, tô com uma dor aqui. E aí você faz pou, pou. E aí, isso se chama um mecanismo relacionado à força passiva da fase excêntrica retornando à posição original, favorecendo mais microlesões. Tô aqui. O tecido tá inflamado. Tá ruim. Então, né? Tô aqui, tá sentindo aquela dor, tá incomodando, tá inflamando. Aí eu paro, aí falo lá pra Joana, nossa, tô com uma dor hoje no punho, no antebraço. Aí eu faço, pô, tcharam, suspense no ar. Então, recapitulando, esse mecanismo a gente está fazendo o quê? Eu estou fazendo uma força passiva, por quê? Eu não simplesmente fiz o movimento, né, tranquilamente, sem, né? Eu fiz uma força passiva. O outro membro, pá, levou na maior amplitude, bruscamente, fazendo essa força passiva da fase excêntrica
Bum! Retornando à posição original, favorecendo um aumento e mais microlesões nas miofibrilas, né? Então, eu tô aqui, conversa com o seu cliente, se doeu, não faz pá! Por quê? Porque para quem tem síndrome do túnel do carpo, ou tem uma LER, ou tem uma DORT, um potencial para desenvolver uma síndrome nervosa, isso vai agravar, tá? Voltando para o raciocínio. Então, dentro dos mecanismos envolvidos na síndrome do túnel do carpo, a gente tem a hipótese Cinderela, que é a hipersolicitação das fibras tipo 1 para sustentação da postura, enquanto as fibras tipo 2 vão ficar fazendo o movimento, né? A parte fásica do movimento. Aí o mecanismo 2 são as microrupturas das fibras, através do mecanismo, né, da excêntrica para o retorno da posição original. Mecanismo 3, a gente tem um aumento de pressão na região do túnel. Vamos chegar lá já por quê. Mecanismo 4, eu tenho uma redução do fluxo sanguíneo e da nutrição e hidratação também do tecido conjuntivo. E mecanismo 5, eu tenho alterações metabólicas. Por quê? Porque eu já desenvolvi um processo inflamatório, então meu corpo começa a estimular a liberação de nociceptores. Então, bradicininas, prostaglandina, histamina e a instalação da inflamação, né? E aí fica aquele calor, rubor, dor, vermelhidão, calor, rubor, né? Que é essa inflamação, né? Que é, tô com LER, tô com DORT. Enfim. E aí o que acontece? A síndrome do túnel do carpo tem essa inflamação, tem o aumento de pressão no túnel, atinge os tendões, né? Flexores dos dedos e a bainha sinovial. Então a porra toda tá tipo explodindo para todos os lados. E no meio desse negocinho se chama punho, que não é uma área muito grande, que passa os tendões, passa também o nervo mediano. E aí, quando você comprime um nervo, você chega e faz tic. Quem já fez obturação, que o dentista passa um negocinho no nervinho, dá uma tremidinha assim dentro da orelha? É a mesma sensação, que também é a mesma sensação de quem tem o pinçamento ciático. Por quê? Tá pinçando o nervo, você vai ter uma informação de parestesia, né? E isso dói, dá choque, dá alteração de calor, você vai ter inchaço, enfim, vai ter a porra toda. Perde a força, né? E aí, visto tudo isso, né? A gente precisa também lembrar que, além da LER, além da DORT, além desses movimentos que podem culminar numa síndrome do túnel do carpo, o nervo, né, o nervo mediano, ele parte lá do plexo braquial. Então, da cervical 1, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 e T1, da C1 até T1, saem os nervos em direção ao plexo aqui, braquial, que compõe 3 troncos nervosos, né? E o nervo mediano vem daqui de cima. Ou seja, se eu tiver com algum distúrbio cervical, eu posso desencadear uma síndrome nervosa e ter um start também aqui, né? E ele pode, uma síndrome do túnel do carpo pode sim ser composta por duplo componente. Então, eu tenho DORT no meu trabalho, sei lá, trabalho com sei lá o quê, e também tenho na cervical, ou eu também tenho uma hipertensão muscular em musculatura cervical, pescoço, trapézio, que está me gerando um certo pinçamento. Beleza, entendemos de tudo isso, então vamos pensar o que podemos fazer por tudo isso. Antes disso, existe uma tendência, só para vocês saberem, né? Esses tipos de patologias, eles acometem muito mais mulheres acima dos 30 anos, com alto índice de massa corporal ou obesas, né?
enfim, e que trabalham com atividades repetitivas, né? Ou fazem atividades repetitivas no seu dia. Esse público é muito maior, né? Tem mais tendência, é muito maior do que as patologias de síndrome do túnel do carpo em homens. É pouco comum. E aí, continuando, o que a gente precisa parar e entender? Então, quando chega para nós um cliente com síndrome do túnel do carpo, a primeira coisa é entender que existe um tecido conjuntivo mole, existe uma fáscia que não está na melhor das suas épocas da vida, né? Ela está com pouca função, ela está sobrecarregada, ela está pobre, né? De funcionamento. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é em tratar e cuidar e zelar desse tecido, principalmente aqui na região ventral do antebraço, tá? A segunda coisa que nós precisamos pensar, também em cima dessa questão desse tecido conjuntivo, é que o tecido conjuntivo, ele está interligado, né? Então, a fáscia, ela é uma coisa interligada. Então, a gente precisa pensar nos trilhos anatômicos das linhas de fáscia do braço. Então, a linha superficial anterior e a linha profunda anterior do braço, elas precisam de um trabalho contínuo em toda essa linha, em todo esse trilho, né? Que sai daqui do peitoral menor, que sai do externo e faz um trabalho, passando pelo ventre, pelo túnel para a palma e passando pelo braço, pelo antebraço, para o hálux, para o dedão. E aí, eu preciso pensar, então, em nutrir esse tecido, não só através das liberações, mas através dos flexionamentos nas posições que coloquem essas linhas em trabalho, né, integrado. Feito isso, nós precisamos dar função para as garras, para gerar função nos arcos longitudinais e transversos da palma da mão. E aí, então, segue o baile. Treinamento, né, fortalecimento, sem perder de antemão esses cuidados. Então, vamos à dica, né, algumas dicas de o que fazer. Vamos, então, colocar em prática algumas sugestões para trabalho de nutrição, hidratação, flexibilização e, então, um fortalecimento dessa estrutura, né? Dessa estrutura para prevenção ou até, por que não, tratamento da síndrome do túnel do carpo. Então, eu estou nessa posição porque é confortável para mim. Mas se para o teu aluno ou para ti não for, ajoelha, senta, põe a mão na mesa, procura uma posição confortável, porque se você tiver dor, você vai fazer um bloqueio integrado dessa cadeia, tá? Então, dedos para trás, a gente vai usar a falange medial dos dedos, e aí a gente vai ancorar lentamente e vamos, então, começar a fazer um deslize. Enquanto a gente está aqui, eu quero que você perceba a ponta dos seus dedos das mãos pressionando o solo bem forte, bem profundo. E aí vai deslizando e deslizando e deslizando até chegar lá próximo da região do punho. Foi. E aí a gente vai voltar e vai fazer no meio, vai voltar e vai fazer na borda mais lateral. Vai virar o dorso da mão para o solo, girar o cotovelo para trás, colocar a mesma informação de pressionar os dedos contra o solo para trabalhar toda essa cadeia. E novamente eu vou vir do meio, ancorando, movimento lento, aprofundado, nutrido, inspirando, levando oxigênio, fluxo sanguíneo. Depois volto e depois volto. Algumas vezes, até você sentir que está gostoso, né? Que está agradável. Feito isso, a gente vai trabalhar, eu vou virar um pouquinho mais de lado para vocês poderem enxergar bem a minha mão. Um flexionamento aqui. Então,
nós vamos pegar esse dedinho, palma inteira no chão, e não é o simples fato de puxar o dedo para cima. Sim, nós vamos puxar, usando o polegar para empurrar essa falange medial, para que ela fique em extensão, mas ao mesmo tempo que eu puxo para cima, eu traciono ele numa decapitação para cima e para trás. E aí eu não posso esquecer de todos os outros dedos que vão continuar pressionando o solo. E aí eu vou... E tá vendo que a minha mão vai deslizando lá no dedinho até ele... Tum! E depois eu vou para o próximo dedo. Então eu seguro ele firme, empurro o polegar, a falange medial, traciono ele para cima e para trás, aperto todos os outros dedos no chão, inclusive o dedinho que eu acabei de fazer. Palma da mão no chão, e aí apoio ele e vou para o dedo médio e a mesma estrutura, aperto os dedinhos no chão, puxa e vai. E depois o indicador, faço o mesmo processo. Aperto todos os dedinhos e vai. E o dedo polegar. Vai, puxa, piriri, parará. Muito bem. Soltou. Aí, nós vamos trabalhar. Enfim, flexionamento, gente, a gente tem uma série, né? Aqui é uma sugestão, algumas sugestões de nutrição, hidratação, flexionamento e um certo fortalecimento. Mas somos todos professores de educação física e nós somos criativos na nossa concepção. Então, você quer alongar flexores, você quer alongar extensores, vai criando, vai pensando diferentes possibilidades, manobras. E é o que a gente vai fazer agora. A gente vai fazer um movimento de pinça, tá? E eu vou com a outra mão, eu sei que pode parecer um pouco pornográfico isso, mas eu vou empurrar essa mão dentro desse canalzinho e eu vou tentar fazer isso, tá? Só que esse movimento, ele não vai permitir, então são forças opostas. Enquanto a minha mão força para abrir os meus dedos forçam para não deixar a minha mão abrir. E aí eu vou ficar só em isometria, trabalhando aqui. E aí não fica parecendo um sapo com dor de estômago. Relaxa, abaixa os ombros, cotovelos para fora e vai, força. Aí relaxa e troca. Aí vai, dedo médio e polegar. Mesma proposta, vou forçando, uma força para abrir, o outro força para fechar, fica nessa posição e vai. E aí relaxa. Depois, dedo anelar com o polegar. E repete, vai, força em posição e fica aquela briga, lá, respirando. E mindinho e polegar. Parar, mesma coisa aí. Relaxa. Aí, você vai precisar de um bastãozinho. E a gente vai trabalhar uma resposta não só neuromuscular, mas oculomotora, né? Então você vai segurar no movimento de pinça e aí a gente vai lançar o bastãozinho para cima e mudar a pinça entre o polegar e o dedo médio. E entre o polegar e o anelar. E entre o polegar e o mindinho. Volto. Então a gente vai trabalhar um dedilhamento funcional aqui, tá? Para cima, para baixo. Algumas vezes, tá? Acabei, relaxo. Como sugestão, né, também, todos aqueles apoios, né? Por que a ideia do apoio? A ideia do apoio é a ação, né? Trabalhar a ação do arco palmar e o relaxamento, é como se ela tivesse, enfim, deslizando, fazendo lá também a mão virar um pé de pato. Então, com o dorso para dentro, para trás, para fora, para o lado, todas essas bases de apoio são extremamente importantes trabalhar. Por quê? Porque a informação que eu coleto e que eu troco com o solo, ela vai subir para a minha cintura escapular. Independente se eu estou em pressão, se eu estou em apoio ou se eu estou segurando uma carga, se eu estou segurando um kettlebell sem ativação escapulotorácica e glenomeral. Então, é importante que a gente use essa percepção do meio, né? Essa propriocepção através dos sensores, dos mecanorreceptores aqui, das mãos, das garras. Então, sempre estimular os apoios, tal, as flexões, as diferentes posições. Por quê? Porque você está aumentando o seu leque, né?
E aí, também é interessante a gente trabalhar um flexionamento da linha inteira, né, da linha anterior do braço. Linha anterior superficial e linha anterior profunda. Então, eu vou tentar ficar de um jeito que vocês consigam enxergar. Então, deitado, a gente vai deixar os cotovelos flexionados na mesma altura dos ombros, palma da mão para cima. E aí eu vou... Ô, produção, faz um favor, pega um tapetinho para mim lá. Vai trazer os joelhos no peito. E aí, devagar, vai tombar os 2 joelhos lá na lateral. E aí, o que eu quero que vocês pensem, né, em trabalhar uma força de oposição do cotovelo oposto ao lado do joelho. Então, esse joelho vai empurrar o chão para baixo, enquanto o cotovelo oposto empurra o chão para baixo. E aí, eu vou estender o joelho, tá? Então, aqui a gente está fazendo um trabalho não só da linha lateral, da linha espiral, como da linha dos braços. E aí eu vou voltar e eu vou fazer para o outro lado. Eu vou estender aqui, estender nada, vou tombar os joelhos e vou trabalhar aquela oposição. Então esse cotovelo, ele tem uma informação de ir para o solo, esse joelho vai para baixo e aí eu vou sentindo que dá na possibilidade e estender o joelho, seguro no pé. Inspira e toda vez que você soltar o ar, pensa nessa cadeia aqui trabalhando. E aí fica sustentando essa força de oposição, abdômen, adutor de coxa contraído. Aqui você pode até trabalhar uma opção que é deixar o punho nesse movimento aqui de extensão, alongando toda essa cadeia e volta. Com um tapete ou um foam roller ou um travesseiro, uma almofada, a gente vai fazer aqui. Então, vai colocar ele embaixo da escápula torácica aqui. E aí, eu vou projetar o meu tronco lá na lateral, olhar lá, trabalhando aqui essa mão que ficou, tá? Inspira, solta o ar e tem uma oposição. É como se alguém puxasse minha mão lá por aquele lado e o meu corpo roda para esse lado. E depois a gente troca, faz para o outro lado. Trabalha essa força de oposição. Inspira, expira. Fiz algumas vezes, a gente tem um pouquinho mais avançado. Então tira lá o rolinho ou o tapete que você usou. E aí vai sentar, vai deitar de barriga para baixo. Vai afastar a mão. E aí você vai girar o corpo. E vai pisar essa perna de cima. Apoiar a outra perna lá no joelho. Aí olhando para o teto. Leva a outra mão lá para trás. Deixa essa mão como se ela estivesse segurando uma bandeja. Levanta a outra mão que está no chão como se estivesse segurando uma bandeja. Relaxa a boca, o maxilar, a mandíbula. Inspira e expira. Nath, está muito intenso. Volta um pouco, apoia essa mão, né? Deixa a mão apoiada, vai ganhando esses movimentos aos pouquinhos, tá? Então, só para vocês verem de frente. Mão na direção do ombro, vira o tronco, flexiona, apoia, olha lá pro teto, dá estrutura pro tronco, leva a outra mão que está segurando a bandeja para trás, sobe a mão que está lá no chão, boca entreaberta. Feito isso, muito bem. Todos os outros tradicionais que a gente já conhece, os simples grips, né, para segurar halter, para segurar kettlebell, para segurar barra,
trabalhando os grips fechados, os falsos grips, né? Então, e as variações, as posições de apoio no solo, os próprios hangings na barra, ficar pendurado em sustentação na barra também é um trabalho bem legal para antebraço, braço, cintura escapular. E vai criando, né? Dentro dessa realidade. Ai, Nath, mas o meu aluno já tem uma síndrome do túnel do carpo grave, tem dormência, não tem força, não consegue ficar no apoio. Gente, vai adaptando, né? Então, apoia o joelho, divide melhor. Não precisa passar, vou passar unilateral sem o joelho. Não, é só tornar mais suave. Faz num apoio inclinado, faz num plano mais alto, faz em cima de um banco, de uma cadeira, da própria mesa, da parede, né? Da parede. E aos pouquinhos vai ganhando. Já tenho alunos, já tive alunos cirúrgicos de túnel do carpo, aberto, né? E fez a cirurgia e, enfim, a cirurgia ela só tira a dor, mas ela não melhora a porra nenhuma do resto. Então, continua com parestesia, com formigamento, com inchaço, a pessoa só deixa de ter dor. Mais fraqueza muscular, mais fraqueza ainda, porque abre a estrutura, mexe na estrutura de tendões e, enfim. Então, a cirurgia, às vezes, ela é um fator que acaba, às vezes, agravando um quadro. Ela gera uma analgesia, mas acaba piorando um pouco o quadro. E aí vai experimentando, tá? Desejo boas práticas, experimentem em vocês, testem nos seus próprios corpos, como vocês sentem, se é gostoso, como que flui, põe em prática com seus clientes, peçam o feedback que tenha agregado valor no seu trabalho.